Filipenses 3:10 expressa o desejo do apóstolo Paulo de conhecer Cristo de maneira experimental, assim como Jó experimentou Deus de maneira prática. Paulo buscava algo mais profundo do que conhecimento superficial, almejando se conectar intimamente com Jesus, experimentando o poder de sua ressurreição e a comunhão em seus sofrimentos. Como você pode compreender Jesus como Emanuel e saber que Deus está com você se não passou pelas dores da vida com ele? Provações e tribulações não indicam que você está no caminho errado, especialmente quando emerge do outro lado como ouro puro. Alguns que me ouvem podem ter enfrentado as fornalhas, águas e tempestades da vida, mas têm certeza de que Deus estava com eles durante essas provações. Um sinal inequívoco de que está no caminho certo é a presença de Deus durante as tempestades e provações da vida. O terceiro sinal está intimamente relacionado ao segundo, e à paz absoluta. Observe a transição no Salmo 23, onde Davi fala sobre Deus, e em seguida, comunica diretamente com Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, conduz-me junto às águas tranquilas, refaz a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E então, no versículo 4, ocorre a mudança, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Estar no caminho certo não implica ausência de desafios, mas a verdade é que você experimentará uma paz que ultrapassa a compreensão humana. Lembra-se quando Jesus dormia em um barco durante uma tempestade? Você terá uma experiência semelhante ao estar no caminho certo. Independentemente da intensidade da tempestade, você poderá dormir com a certeza de que Deus o guia para um lugar seguro. Ter confiança quando é Deus quem lidera é uma bênção. Já se perguntou por que Moisés concordou em liderar os israelitas pelo deserto? Do ponto de vista humano, não há um caminho claro no deserto. No entanto, Moisés contava com a presença de Deus, que garantia descanso para a jornada. Êxodo 33:14 afirma: "E a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso." Filipenses 4:07 complementa: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." O quarto sinal é que você não compromete seus padrões piedosos. Atos 4:18-20 narra que, ao serem chamados e proibidos de falar ou ensinar em nome de Jesus, Pedro e João responderam: "Julguem vocês mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vocês em vez de a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido." Enquanto avança na vida, você pode enfrentar ameaças, especialmente se escolheu o caminho da justiça. Haverá pressões para comprometer sua fé e padrões piedosos. Permanecer firmemente em Cristo e recusar-se a comprometer esses padrões indica que está no caminho certo. Caminhar no caminho certo não implica que todos ao seu redor permanecerão em sua vida. Pode até resultar na perda de relacionamentos com entes queridos. Mateus 10:34-36 adverte: "E não pensem que vim trazer paz à terra, ou não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para separar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa." Um comentário bíblico sobre este versículo destaca que a mensagem de Jesus, expressa no Sermão da Montanha, é, de fato, uma mensagem de paz. No entanto, ao chamar o indivíduo para um compromisso radical com Jesus, ela se torna uma mensagem de paz que divide entre aqueles que a escolhem e aqueles que a rejeitam. Jesus enfatiza a supremacia do discípulo em amar e seguir a Jesus acima de tudo, inclusive da própria família. Assim como José evitou a fornicação por sua dedicação à justiça, Daniel recusou-se a se contaminar com a comida do rei babilônico, e os 3 hebreus preferiram enfrentar a morte a se curvar diante da imagem de Nabucodonosor. Você também pode seguir o caminho da fé pura na Bíblia. A verdadeira fé bíblica é dogmática, intransigente e não admite negociações. A verdadeira fé proclama que Deus seja verdadeiro, mesmo que todo homem seja mentiroso. Indicadores de que Deus está sinalizando que você está no caminho certo. Sempre é o desejo de Deus que seus filhos sigam o caminho correto. Ele nos presenteou com o Espírito Santo, que nos orienta em toda a verdade. Para um filho de Deus, é possível discernir se está se afastando do caminho certo e também verificar se está verdadeiramente no caminho certo.
Vamos analisar sinais que apontam que você está na direção certa. Primeiro sinal: quando você ou suas opiniões são rejeitados pelo mundo, isso é um indicativo positivo. Recordo-me de uma citação que expressa isso. Jesus afirmou em João 15h18: "O mundo me odiou, e odiará vocês também." Em outras palavras, se você está seguindo os passos de Jesus, o mundo o repudiará, e se o mundo não o rejeitar, isso significa que você não está agindo como Jesus. Você tem duas escolhas: agradar a Deus, o Pai, ou agradar ao mundo. É impossível agradar ambos, pois estão em extremos opostos e não se harmonizam. Concordar com as tendências gerais do mundo colocará em desacordo com Deus. A direção do mundo vai em sentido contrário à direção de Jesus Cristo. A Bíblia nos informa que Satanás é o Deus deste mundo. Quando Satanás levou o Senhor Jesus Cristo a um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, oferecendo a Jesus se ele o adorasse, essa oferta não era vazia. Os reinos deste mundo pertencem a Satanás, e ele tem o direito de entregá-los a quem quiser. Portanto, a trajetória do mundo está cada vez mais afastada dos ensinamentos da Bíblia. Mateus 7:13-14 nos adverte: "Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que o encontram." A porta estreita é o caminho certo, e poucas pessoas o descobrem. O caminho amplo é o caminho mundano, e é a direção que o mundo está tomando. Se você não é mundano, isso é um forte indício de que está no caminho certo. O que significa ser mundano? Às vezes, é difícil perceber a mundanidade em nossas vidas, pois não pertencemos a este mundo. No entanto, o mundo não deve influenciar nossos pensamentos e ações. Em vez disso, devemos submeter nossos pensamentos e ações à palavra de Deus. Uma pessoa santa não é mundana, é alguém que está cumprindo a vontade de Deus. Não é possível ser mundano e santo simultaneamente, pois são polos opostos que não se misturam. Se você está trilhando o caminho da santidade, está no caminho certo, e isso agrada a Deus. Ele sorri para você. Hebreus 12h14 nos instrui: "Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, ou sem santidade, ninguém verá o Senhor." Se você está genuinamente buscando a santidade, está na direção certa. As pessoas que vivem vidas santas neste mundo são consideradas estranhas e incomuns, muitas vezes rotuladas como anormais pelos padrões mundanos. No entanto, viver uma vida santa implica viver uma vida isolada, pois é uma vida de separação deste mundo. A solidão não é no sentido de estar sozinho, pois temos o Espírito Santo de Deus conosco nas tempestades e provações da vida. Isaías 43:2 assegura: "Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." Um sinal claro de que está no caminho certo é que, ao enfrentar desafios, Deus está presente, garantindo que você não seja subjugado. A jornada cristã certamente apresentará obstáculos, mas Deus não os removerá, ou em vez disso, estará ao seu lado enquanto você os enfrenta. Infelizmente, algumas pessoas acreditam que enfrentar adversidades indica estar no caminho errado. O diabo é hábil em sussurrar mentiras durante os momentos difíceis, sugerindo que Deus está contra você. No entanto, Isaías assegura que Deus está ao seu lado. Lembre-se, enfrentar adversidades não significa estar no caminho errado. Concentre-se nas palavras do profeta, que afirmou que, ao atravessar águas e passar pelo fogo, Deus estará com você. Ele não envia apenas um anjo ou uma equipe de resgate, ele mesmo está presente na situação. Deus entra na situação com o seu povo. As vitórias sobre os obstáculos da vida confirmam que você está seguindo o caminho designado por Deus para a sua vida. Jó enfrentou as provações da vida e permaneceu no caminho certo, sendo descrito como homem perfeito e íntegro. Ao examinar Jó nos capítulos 1 e 42, percebemos uma transformação significativa. Ele desenvolveu um entendimento profundo de Deus, alcançando um nível de conhecimento que poucos atingirão. Algumas lições sobre Deus só podem ser aprendidas por meio do sofrimento.